O Fantástico destaca uma notícia muito animadora que traz esperança e, ao mesmo tempo, chama a atenção para a urgência de acelerar a vacinação no país. Você vai ver em primeira mão o resultado do estudo feito em Serrana, no interior de São Paulo. Nos últimos 4 meses, pesquisadores do Instituto Butantan e da USP de Ribeirão Preto mediram os efeitos da imunização em larga escala na cidade. É como se fosse um ensaio do que vai acontecer no Brasil quando a vacinação realmente decolar. Quase toda a população adulta de Serrana, que tem 45 mil habitantes, recebeu 2 doses de Coronavac. O que os números mostram de forma categórica é que só existe um caminho para controlar a pandemia: a vacina para todos os brasileiros. E sem demora. E se desse para ser assim de novo? E tudo isso acabar? Vemos que todo o sistema está colapsando, está piorando, e nós temos que também manter aqui o paciente com vida. Se desse para retomar os negócios? Tínhamos mais de 50 festas já marcadas, com datas definidas, pagas, e tivemos que brecar todas. Se desse para impedir a morte de quem a gente ama? Eu não imaginava que saudade doía tanto. Eu não imaginava. Nunca pensei que esse sentimento, saudade, fosse uma dor tão difícil igual é. Os cientistas acabam de afirmar que é possível, sim, vencer a Covid-19. A descoberta vem de uma pequena cidade no interior de São Paulo, Serrana. O resultado mais importante é poder saber que nós conseguiremos controlar a pandemia através da vacinação. Quando a gente atingir ao redor de 70% a 75% da população vacinada, a gente vai atingir um nível suficiente para controlar. O Instituto Butantan e a USP de Ribeirão Preto aplicaram a Coronavac em quase todos os adultos do município para identificar algo que o Brasil inteiro quer saber: qual porcentagem da população a gente precisa vacinar para controlar a pandemia. Durante 4 meses, acompanhamos a pesquisa e a grande mudança que aconteceu em Serrana. O caos se transformou em esperança. Desde o começo da pandemia, 90 pessoas morreram em Serrana de Covid-19. Como qualquer outra cidade do Brasil, ela tinha um inimigo a enfrentar. Helena e Maria Aparecida perderam os maridos. Eles eram irmãos e morreram no ano passado. O meu tinha 72 e o meu 69. O meu ainda trabalhava. Eram homens fortes. Forte. Mas a população de Serrana ganhou um aliado que fez a diferença. A cidade, de 45 mil habitantes, foi escolhida para o estudo porque tinha um alto índice de contágio. Aproximadamente 10 mil serranenses viajam diariamente para Ribeirão Preto, o maior município da região, para trabalhar. Em fevereiro, o Fantástico veio acompanhar o início do estudo clínico e o empenho dos cientistas e líderes comunitários para vacinar o maior número possível de pessoas. O pastor Cleiton, por exemplo, fez um trabalho incansável. Nós somos privilegiados por poder ter essa vacina, a primeira cidade do Brasil. Então o que você está esperando? Verdade, né? A imunização seguiu critérios científicos e a cidade foi dividida em 25 áreas que formaram 4 grupos, como se fossem 4 mini serranas. Os grupos foram vacinados um por vez, com uma semana de diferença. Toda escola também tem pelo menos 2 câmeras, que a gente fica vendo como está o fluxo. Então, olhando isso em tempo real, a gente consegue fazer pequenos ajustes. Não queremos fila, não queremos aglomeração. Se tem uma fila numa escola, a gente pode mandar um ônibus para lá e oferecer para o participante ir para outra escola, em outro centro de pesquisa. A vacinação ainda não tinha terminado quando Serrana enfrentou um aumento no número de casos. Foi em março. A repórter Suzana Berbet, da IPTV de Ribeirão Preto, acompanhou o agravamento da pandemia. Faltaram leitos na unidade de pronto atendimento e no Hospital Estadual de Serrana. Você escolhe quem vai para leito, se tem leito disponível, se não. Como o número de pacientes é muito superior ao número de leitos de CTI, infelizmente a gente precisa escolher, né? Essa tarefa é ingrata. Para os profissionais de saúde de Serrana, foi uma batalha em que mal dava tempo de se alimentar direito. Os últimos 15 dias han sido os piores da segunda onda da pandemia. A doença é grave, a doença mata. Você está vendo gente morrendo? Muito.
Às vezes as pessoas começam a ver, está aumentando a vacinação, mas não conseguimos controlar a epidemia. Pois é justamente porque não atingimos um nível suficiente para controlar a epidemia. O cenário mudou entre o fim de março e o começo de abril. Segundo os cientistas, o jogo começou a virar quando 2 dos 4 grupos ficaram imunizados com a segunda dose. O efeito da vacinação começa a ser muito mais claro, muito mais evidente a partir da segunda semana após a segunda dose. Quando a gente vacina a metade dos adultos, diminui a quantidade de hospitalizações, o que a gente está vendo. Voltamos a Serrana no dia 11 de abril. Depois de 2 meses de trabalho intenso, a vacinação dos 4 grupos chegava ao fim. A meta inicial era imunizar ao menos 80% da população-alvo, os adultos da cidade, tirando aqueles com comorbidades graves e as gestantes. Mas será que os cientistas conseguiram? A gente alcançou até mais do que a meta que a gente esperava. Na primeira dose, a gente vacinou 27.722 pessoas, que corresponde a 97,7% da população-alvo. Na segunda dose, a gente vacinou 27.160. Isso dá uma cobertura vacinal de 95,7%. Em abril, Serrana já observava uma queda expressiva na incidência da Covid-19. De 699 casos em março, esse número caiu para 251. E as mortes passaram de 20 para 6 nesse mesmo período. Agora é um misto de felicidade, de papel cumprido, de poder contribuir com a história. Os dados da vacinação e da incidência da Covid em Serrana foram analisados pelos cientistas. E esta semana, o Fantástico conseguiu com exclusividade resultados da pesquisa. Este gráfico mostra a evolução dos números de casos sintomáticos e de hospitalizações e quando os 4 grupos foram vacinados, com a primeira e com a segunda dose. Repare que os números começam a cair depois que todos os grupos tomaram a primeira dose. Mas para os cientistas, o controle da pandemia se deu depois que 3 dos 4 grupos receberam a segunda dose, ou seja, cerca de 75% da população. Antes de que o 4º grupo complete o seu esquema de vacinação, a gente evidencia uma queda importante no número de casos. Quando a gente conseguir reduzir a Covid a esse nível, a gente fala de um controle da pandemia. Então, talvez um pouco mais de casos leves, escassos casos um pouco mais graves, e dessa forma ela termina sendo muito semelhante à influenza, uma doença controlável pela vacinação. Nós não vamos erradicar o vírus, nós vamos controlar para que eles estejam em níveis que são manejáveis, que realmente não tenhamos tanto dor, tanto sofrimento. De acordo com o Instituto Butantan, logo depois do fim da vacinação, o número de mortes caiu 95% em Serrana. O número de casos sintomáticos de Covid-19 teve uma redução de 80%. E a quantidade de hospitalizações teve uma queda de 86%. Serrana parece ser um oásis na região. Nessa semana, Ribeirão Preto decretou lockdown para conter o avanço do coronavírus. Até amanhã, o comércio tem que estar fechado. Supermercados, padarias e restaurantes só podem atender por meio de entrega ou drive-thru. Há mais de um mês, a taxa de ocupação dos leitos de UTI está acima de 90%. E nos últimos dias, a cidade bateu um recorde de internados, com 306 pacientes em unidades de terapia intensiva. Outras 22 cidades da região também adotaram medidas mais restritivas. Todas estão com um aumento de casos e sistema de saúde sobrecarregado. A pesquisa do Instituto Butantan e da USP Ribeirão Preto revela que enquanto 15 cidades vizinhas apresentavam aumento no número de casos, acontecia exatamente o contrário em Serrana. No município de Brodowski, por exemplo, o sistema de saúde entrou em colapso. Brodowski é o reflexo do que poderia ter acontecido em Serrana se a gente não tivesse a vacinação. Para controlar a Covid-19 em Serrana, a cidade precisou ficar isolada? A gente viu em muitos dos lugares que conseguiram controlar, eles se comportavam como ilhas, restringindo o acesso, fechando fronteiras. Aqui não. Mesmo que as pessoas vão a cidades próximas, como Ribeirão Preto, que infelizmente tem um aumento muito importante dos casos, em particular nas últimas semanas, os casos não aumentaram da mesma forma em Serrana. Não é necessário vacinar as crianças, porque o controle da epidemia não dependia da vacinação de crianças. Com a vacinação de adultos, você consegue controlar a epidemia. Um estudo inédito no mundo, um estudo que vai contribuir
para entender como a vacinação vai ter um papel muito importante no combate a essa epidemia e que deverá ser brevemente publicado nas principais revistas aí do mundo. É parte dos planos do governo de São Paulo e do Butantan realizar também um grande evento público em Serrana para testar um evento ao ar livre, com música, com show, com as devidas cautelas, inclusive a manutenção do uso de máscara. Boa tarde, quinto ano. Andando pela imunizada Serrana, as palavras que a gente mais ouve são felicidade e esperança. Trouxe uma segurança, trouxe um conforto, trouxe um bem-estar, não só para a parte médica, sino para a população em geral. Retomamos as festas paradas, estamos tendo novos orçamentos. Tudo muito lindo, feito pela mamãe. Foi uma esperança, né? Uma luz no fim do túnel para a gente estar podendo levar nossa vida normalmente. Também existe muita tristeza por quem não teve a chance de se vacinar a tempo. A gente queria que eles estivessem aqui para tomar. Eu fiquei mal por isso, porque eles não tiveram essa chance, né? O pastor Cleiton, da Igreja da Gratidão, está feliz por ter convencido muita gente a se vacinar. Graças a Deus, hoje nós estamos tendo assim, um resultado maravilhoso, fenomenal. Deus abençoe, viu? Fique à vontade. Mas ele sabe que ainda não dá para ser exatamente como era antes, pelo menos por enquanto. Nós ainda continuamos usando as máscaras, álcool em gel, tem um certo distanciamento, mas nós retomamos aos cultos e tem sido muito bom. É de Serrana para o mundo, vidas sendo tocadas, vidas. Outro estudo clínico que envolve a vacinação de toda a população adulta está em andamento em Botucatu, no interior de São Paulo. A pesquisa é coordenada pela Unesp e pela Fiocruz. A população está recebendo doses da vacina Oxford AstraZeneca. Existe uma esperança, nós podemos sair desta. Então, a gente tem que aguentar um pouquinho mais. Eu sei que é difícil. E também, quem tenha a oportunidade de se vacinar, tem que tomar a vacina, tem que tomar as doses completas, porque não está fazendo só por você. Está fazendo pelo outro.